2, 1, bora gravar! Hoje praticamente eu vou falar só sobre um assunto, que é o assunto médico, uma espécie de plantão médico hoje aqui neste canal. Vou falar de um São Paulo que tem 11 jogadores no departamento médico, é um time inteiro, incluindo um goleiro, é um time inteiro no departamento médico e alguns jogadores que só devem voltar em 2026. Eu vou trazer detalhes. O Wendel foi a última baixa do São Paulo aí no jogo contra a equipe do Grêmio, derrota para o Grêmio lá em Porto Alegre. E vou falar também de Palmeiras, que perde o Everton para o duelo contra o Flamengo e muito provavelmente para o jogo de ida na Libertadores da América. Será que vai Carlos Miguel ou vai o Marcelo Lomba? Trago detalhes, bastidores para vocês a partir de agora. Mas antes, se inscreve aí no canal, hein, galera? Ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem muita informação, bastidores, mundo da bola para vocês. E tem também o cupom da Centauro que está bombando por aí. Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Usa aqui o QR Code que eu tô deixando, tem o link na descrição do vídeo também, para você aproveitar as ofertas da Centauro e usar o cupom e ter ainda mais desconto, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui 11 jogadores que estão no DM do São Paulo hoje. Caleri, Rian, André Silva, Luan, Rafael Tolói, Oscar, Cédric Soares, Enzo Dias, Leandro, o goleiro, Dineno e o Wendel. Ou seja, tem lateral, tem meio-campista, tem volante, tem zagueiro, tem goleiro, tem, né, das duas laterais. É um time inteiro, praticamente, de jogadores lesionados. E aí você coloca 4 atacantes, 4 centroavantes. É o Caleri, é o Rian, é o André Silva e é também o Dineno. Ou seja, é um São Paulo que sofre demais com as lesões. E, obviamente, o departamento médico, o Refis do São Paulo, nesse momento entra em xeque, né? Porque é uma questão, por que tantas lesões? Lembrando que o departamento médico não machuca jogador, ele tenta recuperar. E as recuperações e o porquê desses jogadores se machucam tanto é que é uma coisa mais complexa e é uma coisa que precisa ser analisada como um todo. Os processos do São Paulo, na verdade, levam a esse problema. Porque assim, é troca de treinador e aí vem metodologia diferente, é preparação física, é fortalecimento. Ah, mas o Refis Plus está passando tem reforma, tem equipamentos novos e tal, é aquela coisa, não adianta muito se você tem um equipamento novo e você tem que colocar pessoas que possam pilotar esses equipamentos. Então o São Paulo tem uma questão ali muito grande de reformular um departamento. Isso não aconteceu recentemente. Algumas pessoas sim foram colocadas, mas não como um todo o departamento foi reformulado. Ainda tem muita gente das antigas que trabalha no São Paulo, com processos antigos, com processos anteriores e que precisam dar uma repaginada. Por exemplo, você pega o Palmeiras, o Flamengo, hoje dão de lavada em cima do que é o processo do São Paulo hoje nessa questão física, nessa questão de fortalecimento dos jogadores, de se antecipar às lesões, ou seja, o São Paulo ainda engatinha. E a falta de planejamento, sem dúvida nenhuma, traz esse tipo de situação. Planejamento de treinos, carga, aí você pega, por exemplo, um São Paulo que cada vez mais tem vendido jovens jogadores e tem contratado jogadores acima dos 30. Vamos pegar aqui esses jogadores que estão machucados. O Wendel, acima dos 30. Enzo Dias, acima dos 30. Cédric, Oscar, Tolói, Caleri. Ou seja, são poucos os jogadores que estão machucados, né? O Dineno. Você pega esses jogadores que estão machucados abaixo dos 30 anos. Então, assim, é uma questão também de um elenco que você tem uma média de idade acima e que estão mais expostos a lesões, já que a gente tem um calendário longo como é o brasileiro, como é esse nosso calendário sul-americano aqui, que é uma loucura, jogo quarta domingo, o jogador tem que estar preparado. No caso do Wendel, aí eu vou citar 3 jogadores que... o Cédric Soares, que teve uma fratura, esse jogador ainda vai levar um tempinho para se recuperar. O Cédric, até para ler aqui o que o São Paulo escreve, uma fratura no primeiro dedo do pé direito. Então o lateral está fazendo tratamento clínico conservador, não é cirúrgico, mas ele vai chegar
para ficar à disposição só na reta final mesmo do Brasileiro, nos últimos jogos. O Oscar dificilmente volta a jogar em 2026, com a lesão na panturrilha muscular, dificilmente vai voltar em 2026. E o Wendel foi o último diagnosticado aí, que teve ficou 10 minutos no jogo contra o Grêmio. Ele ele foi submetido a um exame e teve constatada uma ruptura parcial da fáscia da planta do pé, né? Naquela coisa que a planta do pé tá aqui, vamos imaginar, é perto do calcanhar aqui, ó, bem onde ele pisa aqui, ele sentiu um estalo, assim, sentiu como se tivesse dado um puxão. E aí não aguentou de dor, saiu com muita dor, tava com muleta, bota e tal. E é um jogador que só volta em 2026. Ou seja, o São Paulo está vivendo uma crise e o departamento médico está em xeque no tricolor paulista. Aliás, isso, como eu disse, engloba muito mais do que só o departamento médico, só o refis. São todos os processos do São Paulo que precisam ser revistos com urgência. Enquanto isso, o São Paulo capenga, né, no Brasileirão, capenga mesmo no Brasileirão, para tentar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Muita gente acredita que não, mas o São Paulo vai fazer seus jogos. Aliás, perde o Morumbi, também que poderia ser algo que nas dificuldades o torcedor de São Paulo tem abraçado o time nos últimos anos. Agora que precisa abraçar, provavelmente o jogo contra o Bahia no Morumbi pode ser o último antes do fim da temporada, já que tem uma série de shows no Morumbi em novembro. E os 2 jogos contra Red Bull e Flamengo já estão confirmados para Vila Belmiro. Outros 2 jogos ainda não tem essa confirmação, né? Que é Internacional e Juventude também. Vamos aguardar, mas a tendência é que o São Paulo não volte ao Morumbi em 2026 e seja o último jogo contra o Bahia. Mas obviamente a gente vai trazer essas informações todas para vocês. Para fechar aqui, o Everton, né, teve uma lesão na mão, né, no dedo dessa mão aqui, que é a mão direita, e não joga contra o Flamengo, não joga contra a LDU. A ideia, né, assim, se a gente pensar na ideia de um substituto, eu tenho trazido aqui a informação de que o Carlos Miguel tá voando nos treinamentos, tá indo muito bem, esperando uma oportunidade, mas se a gente for pensar numa hierarquia, o substituto natural do Everton sempre foi o quê? O Marcelo Lomba. Marcelo Lomba é o segundo goleiro ali, o terceiro o Carlos Miguel. Mas se a gente pegar assim como novidade, como segurança e como um jogador que está tendo desempenho e que vai ter uma sequência de mais partidas, naturalmente a ideia seria colocar o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, aliás, é o que a torcida do Palmeiras quer, Carlos Miguel como titular. Mas aí a decisão vai estar nas mãos do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira, a gente sabe muito, tem essa questão de hierarquias, de quem está mais tempo no clube. Não tenho, assim, tentei apurar, falei com várias pessoas do Palmeiras, algumas pessoas próximas ao Abel também. Não se tem a informação ainda de qual goleiro vai ser escolhido, mas a tendência é que seja o Marcelo Lomba. Eu tô falando de tendência, não tô cravando aqui. Mas obviamente, se for o Marcelo Lomba, até por ter uma sequência, eu particularmente não concordo. Acho que tinha que ser o Carlos Miguel. Carlos Miguel, inclusive, um jogador que foi contratado para dar essa sequência ao gol do Palmeiras de qualidade, que começou lá atrás com o Fernando Praz, que depois teve o Jailson, e aí veio o próprio Everton, né? O Marcelo Lomba sempre foi bem também quando foi exigido. Então, assim, o Carlos Miguel chega para dar essa sequência bons goleiros que o Palmeiras teve nos últimos anos, nos anos vitoriosos aí, que o Palmeiras vem conquistando títulos importantes. Mas a decisão estará a cargo, estará nas mãos de Abel Ferreira para ver quem vai ser o substituto do Everton, que, aliás, é importante dizer também, vai ficar à disposição ou deve ficar à disposição do Palmeiras ainda nessa temporada. Não é um jogador que vai perder o ano ou que só volta em 2026. O Palmeiras trabalha com o prazo dele voltar a ficar à disposição ainda nesta temporada, certo? Comenta aqui, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis, tamo junto.